Um dos grandes pensadores que existiu antes de existir a Alemanha, tal como era a época, a Alemanha só teve a sua unificação no final do século XIX, mas que seria, então, alemão no sentido de hoje, ou germânico, para usar um termo, né, mais ampliado, é Goethe. Goethe. O grande Wolfgang von Goethe. Um homem capaz, entre outras coisas, de fazer literatura de altíssimo nível. Ele tem um poema que ele publicou no final do século XVIII, chamado O Aprendiz de Feiticeiro. O Aprendiz de Feiticeiro. Talvez aqui algumas pessoas já tenham visto, é um poema do Goethe, que foi utilizado pelo Walt Disney num dos seus filmes mais famosos, que é um desenho cujo título é Fantasia. Se vocês se lembram do desenho Fantasia, que utiliza a música, né, para contar histórias, uma das histórias é sobre o aprendiz de feiticeiro. Aliás, no desenho do Walt Disney, quem faz o aprendiz do feiticeiro é Mickey, a personagem Mickey. E o poema do Goethe é um alerta imenso para o mundo tecnológico, não no que ele tem de fabuloso, mas o que ele tem de cabuloso ou de nebuloso. Porque o poema do Goethe, que antecede a obra de Mary Shelley, Frankenstein, porque Frankenstein também é uma obra que alerta para o risco de nós fazermos o que estamos fazendo sem prestar atenção nas consequências. Vocês se lembram que o nome Frankenstein não é o nome da criatura, é o nome do cientista, né? A criatura não tinha nome, ela era chamada de criatura. Quando Mary Shelley criou a história de Frankenstein, ela criou uma grande alegoria sobre o risco de nós não termos controle sobre aquilo que temos para o nosso uso. Você usa as tuas redes ou elas te usam? Quando Mary Shelley faz mais tarde a história do Frankenstein, aí sim fica mais nítido. No entanto, antes disso, Goethe já houvera feito. Porque no final, como eu disse, do século XVIII, ao fazer o poema O Aprendiz de Feiticeiro, ele conta uma história que você se lembra. Um feiticeiro, capaz de várias artes mágicas, que vive num castelo, precisa sair. Só que como ele tinha que um criado que o auxiliava, no caso do desenho é o Mickey, ele diz, enquanto eu vou à atividade que tenho, você, por favor, limpe o castelo. E aí havia um balde, e havia vassouras, etc. Isso você lembra da história. O Mickey, isto é, o ajudante, o aprendiz, pega a vareta de magia do feiticeiro e coloca os baldes e vassouras a trabalharem para ele. Automatizar. Coloca baldes e vassouras a limparem. A questão é que os baldes resolvem, porque é uma feitiçaria, tomarem decisão própria. E os baldes vão se enchendo por si mesmos, e as vassouras vão varrendo por si mesmas, e de repente ele perde completamente o controle, começa uma inundação, ele irritado tenta impedir aquilo, corre até lá, pega, né, uma das vassouras e quebra, mas cada vez que ele quebra, ela vira mais duas, e mais duas, e mais duas, como se fossem gremlins. Gremlins é só para quem também usa Facebook. Você já imaginou? E aí ele entra em desespero quando o feiticeiro chega e tem que ajeitar tudo. O que é o aprendiz de feiticeiro? Aliás, o poema termina com uma advertência: jamais coloque em início alguma coisa que você não consiga parar. Jamais coloque em início uma coisa que você não consiga parar. Quem é caipira como eu, diz jamais solte um burro dentro de uma horta. Porque se você soltar um burro dentro da horta, depois não reclame quando esse burro desembestar e você não conseguir tirá-lo, e cada vez que você vai lá para tirar, ele te dá um coice ou te morde. Você tem uma decisão inteligente, não colocá-lo dentro da horta. Isso vale na empresa, vale na família, vale na religião, vale na nação, vale na convivência. E uma das coisas interessantes dentro disso é que quando da advertência de Goethe, ele nos lembrava da importância de nós, quando formos fazer o nosso melhor, que a gente pense na consequência. Isto é, que o nosso melhor seja feito com responsabilidade.